Bom, pessoal, dando continuidade aqui a essa sequência de aulas sobre otimização de conteúdo, a gente vai dar início agora à parte 2, ao qual a gente vai tratar sobre a questão do conteúdo de qualidade, ok? Na aula anterior, a gente viu essa parte aqui de SEO e essa parte de artigos. Agora a gente vai tratar justamente do conteúdo de qualidade e a importância desse tipo de conteúdo no projeto de vocês. Se você tiver um blog ou estiver pensando em criar um blog e ao mesmo tempo não possuir um conteúdo que chama a atenção dos seus leitores, o seu blog não vai ter sucesso, ok? Eu digo isso curto e grosso porque realmente não vai. Você tem que ter, além do blog, né, toda aquela hierarquia de conversão e tudo mais, você tem que ter um conteúdo considerado de qualidade para chamar a atenção do seu futuro leitor, do seu futuro visitante, do seu futuro cliente. Se você tiver um conteúdo, né, se você possuir um conteúdo de qualidade, automaticamente você vai ganhar credibilidade e autoridade por aquele conteúdo, ok? Então, nessa aula aqui eu vou passar algumas dicas do que é um conteúdo de qualidade e de como você pode estar redigindo conteúdo considerado de qualidade, ok? Vamos lá. O primeiro passo é nós sabermos, eu faço a seguinte pergunta: o que você gostaria de ler quando buscasse algum assunto? Você gostaria de encontrar um artigo bem escrito, com boas imagens, com uma lista, com um vídeo, por exemplo, e com uma boa conclusão. Tranquilo? Ó, um artigo bem escrito, com boas imagens, com uma lista, com um vídeo e com uma boa conclusão. Se você encontrar tudo isso dentro de um artigo aí, e esse mesmo artigo resolver um problema que você estava buscando, ou seja, respondendo aquela pergunta que você buscou no início, automaticamente você vai considerar aquele artigo de valor. Por quê? Porque ele conseguiu resolver a dor, resolver o problema que você estava procurando inicialmente. Você encontrou um artigo bem escrito, com boas imagens, com uma lista ali com subtópicos, e encontrou ele também com um vídeo até que ajudava no entendimento do assunto, né? E também com uma boa conclusão. O que eu faço no meu dia a dia de trabalho? Quando eu quero criar um artigo que, de certa forma, esse artigo tem que ter qualidade, o que é que eu faço? Eu começo a dividir por subtópicos, né? Eu divido por subtópicos. Cada subtópico eu falo um pouco sobre o mesmo. E quando o artigo já está pronto, por exemplo, eu publico ele para a minha audiência e depois de um dia ou dois eu gravo um vídeo, certo? Eu gravo um vídeo aí, é um vídeo review, dando mais dicas acerca daquele mesmo artigo que eu criei. Além das dicas que eu falo no artigo, eu falo algumas outras dicas adicionais e coloco dentro do vídeo e depois coloco esse mesmo vídeo dentro do artigo. Assim a pessoa, quando chegar no seu conteúdo, além de todo o conteúdo escrito, ele vai ter a oportunidade de assistir um vídeo completo que vai trazer um resumão do artigo que você criou, além de algumas dicas adicionais. Assim você vai ter ao mesmo tempo um artigo bem escrito, com boas imagens, que é obrigatório você colocar imagens, certo? Você vai ter um vídeo aí e também uma boa conclusão. Isso daí, por si só, já vai chamar a atenção daquelas pessoas que acompanham o teu trabalho, ok? Ó, perguntas. Ele entrega o que promete? Né? Será que o artigo que você está criando está entregando o que é prometido? Porque eu já vi aí muito na internet artigos do tipo: como ganhar dinheiro na internet em 5 dias? É um artigo que tem um título aí muito forte e que quando você começa a ler o conteúdo, você, de certa forma, não vê que aquilo ali vai funcionar. É algo que o título traz, né, as pessoas para lerem o conteúdo, mas o conteúdo não satisfaz aquelas pessoas. Então, quando você estiver planejando os seus artigos, você tem que colocar no título algo que de certa forma seja possível de se realizar e que o conteúdo seja de fato um conteúdo que faça menção ao título, ou seja, é um conteúdo que seja realmente entregue à sua audiência. Se a pessoa entra no seu artigo através de um título chamativo e quando começa a ler o conteúdo não gera, não entrega aquilo que é prometido, as pessoas nunca mais vão visitar o teu projeto. Então, é sempre bom você entregar o que é prometido. As informações são relevantes? Será que você não está fazendo ali o feijão com arroz ou simplesmente seguindo a mesmice do nicho em que você está trabalhando? O importante aqui é você colocar informações relevantes, informações que de certa forma são difíceis de encontrar. Por isso é muito bom você, antes de começar a redigir seu artigo, você fazer uma pesquisa prévia, fazer todo um planejamento para que o seu artigo seja excepcional, seja um artigo diferenciado dentro do nicho de mercado que você está trabalhando. Ele fala a verdade?
né? Será que ele fala a verdade? Será que você não está aumentando muitas coisas aí dentro do teu artigo? Será que você está elevando o grau daquilo que você está querendo passar? Então é sempre bom você escrever a verdade, nunca falar mentiras, ok? Ele ajuda as pessoas. Eu considero essa pergunta mais importante, porque se você criar um artigo somente visando uma boa classificação no Google, e se esse artigo não ajudar ninguém, né, você não vai ter sucesso e nem credibilidade com esse artigo. Então, a pergunta principal que deve ser realizada quando você está escrevendo o seu artigo é essa: será que ele ajuda as pessoas? Será que ele está resolvendo alguma dor da pessoa? Né? É aquele mesmo exemplo da aula anterior: como instalar o WordPress. Existem inúmeras pessoas que têm essa dificuldade, pessoas leigas, né? E se o seu artigo, que tem o título Como instalar o WordPress, conseguir trazer todas as informações possíveis para que aquela pessoa que não tem o mínimo de conhecimento possa instalar o WordPress, aquela pessoa que leu seu artigo e conseguiu resolver o problema, ela vai ficar imensamente feliz e assim você vai ganhar autoridade com aquela pessoa e principalmente a credibilidade daquela pessoa, ok? Então isso é importante. Sempre é importante você focar nas pessoas, né? O conteúdo de qualidade para resolver o problema das pessoas. Você consumiria isso? Né? Isso é importante também. Será que você mesmo, né, você como autor do artigo, consumiria aquilo? Será que você gostaria de ler? Será que aquilo ali seria atraente para você? Né? Essas perguntas aqui são bem interessantes para você se fazer aí quando estiver criando seu artigo. Vamos lá. Algumas dicas para você criar o seu artigo. Palavras simples e práticas, nada de palavras difíceis para se parecer inteligente, né? Tem pessoas aí no marketing digital, principalmente, que usam da complexidade das palavras para mostrar para o leitor que ele entende do assunto. E isso não é legal. Quanto mais simples você for, melhor vai ser para que você tenha sucesso aí nessa questão de marketing de conteúdo e principalmente na questão do conteúdo de qualidade. Aí vem uma pergunta: Wilker, o que é que tem a ver conteúdo de qualidade com o SEO? Né, que é justamente a otimização dos sites. Simples. Se o seu conteúdo é de qualidade, né, hoje em dia o Google está frisando, há quem diga, né, que o Google está frisando aquelas pessoas, aqueles artigos, aquele conteúdo que está ajudando as pessoas. Então, se você quer ranquear o seu projeto lá nas primeiras posições, o seu artigo ele precisa de quê? Ele precisa estar ajudando as pessoas, ele precisa ser de qualidade. O Google hoje ele ainda tem uma força muito grande para os backlinks. Né? Os backlinks têm uma força muito grande. Mas se você tiver backlinks e o seu conteúdo não for de qualidade, provavelmente você poderá conseguir algumas boas posições, mas não se manterá ali por muito tempo. Okay? E outra coisa, mesmo que você tenha os backlinks e o seu conteúdo não seja de qualidade e esteja ocupando as primeiras posições, automaticamente você não vai ganhar autoridade e nem credibilidade para aquele conteúdo. Por quê? Porque o conteúdo ele não é de qualidade, ele não resolve a dor de ninguém, as informações não são relevantes e ele não fala a verdade. Então, o conteúdo tem que ser de qualidade, não só para gerar mais backlinks para o teu projeto, mas também para ocupar posições lá nas primeiras páginas do Google, para assim as pessoas possam entrar, possam recomendar aquele artigo e automaticamente trazer mais pessoas para o teu projeto, mais credibilidade e engajamento aí para o teu conteúdo, ok? Então, essa primeira dica é bem válida, palavras simples e práticas. Frases curtas e parágrafos curtos também, seu texto fica muito mais fácil de ler, muito mais prático, muito mais envolvente. Existem pessoas aí que começam a escrever um artigo e em um parágrafo só colocam 20 linhas. Isso não é o ideal. O ideal é você escrever frases curtas e parágrafos bem curtos também, para que a leitura não fique muito cansativa, ok? Palavras, frases e parágrafos curtos e simples comunicam as ideias muito mais facilmente, pois mantém as pessoas focadas na leitura sem se tornar cansativo. Tranquilo? Então, essa dica aí é bem bacana também. Você tem que escrever de forma curta, de forma breve e direta. Não precisa se alongar muito em um parágrafo ou em uma frase, porque isso vai cansar a leitura das pessoas e vão fazer com que elas saiam ali do seu conteúdo. É legal também, uma vez ou outra, dar uma variada, mas geralmente curtos dão um melhor resultado. Né? Esse exemplo aqui é bem bacana. Isso aqui, como vocês podem ver, os parágrafos aqui são bem curtos. Essa frase aqui, esse parágrafo aqui. Isso daqui, quando o usuário começa a ler o seu projeto, né, começa a ler o seu conteúdo, ele não vai cansar.
a leitura dele não vai cansar. Por quê? Porque são parágrafos curtos e breves que a pessoa consegue ler tranquilamente. Ó. Aqui temos uma lista, tá vendo? Ó, uma listagenzinha aqui, beleza? Que são os conhecidos por bullet points, né? Ó, são ideais, ajudam a quebrar o texto, tornam muito mais fácil de ler. As pessoas leem muito mais quando o artigo é escrito em lista. Logicamente, não escreva apenas em listas, fique variando, mas as listas sempre são mais lidas, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Beleza, aqui o exemplozinho aqui, ó, de um artigo, né? Só que escrito com outras palavras aí. Um exemplo da formatação de um artigo, né? Para palavras curtas, aliás, parágrafos curtos, frases curtas, tem as bullet points, que são as listas aí. Tem um título aqui, ó, sempre também é bom colocar os títulos, ó, usar subtítulos. Os subtítulos são muito bons também porque fazem com que os leitores encontrem o seu conteúdo mais facilmente. E esses subtítulos aqui também são importantes para o SEO, que são as head tags, né? E justamente você colocar um H2, sempre bom colocar também a palavra-chave aqui nesse H2, certo? Às vezes tem um H3 por aqui, um H4 também. Então você pode colocar a palavra-chave nesses títulos aí, a fim de trazer relevância aí para os mecanismos de busca, ok? Ó, beleza. Mostrando esse artigo aqui, como já falei, não se preocupem, esse mapa mental vai estar disponível aí para vocês assim que eu terminar esse módulo. Imagens. Ó, imagens. Uma grande imagem no início do artigo. Publicitários descobriram que ter imagens grandes no início de um texto aumenta muito a chance das pessoas lerem o restante. A imagem deve ser grande, colorida e relacionada com o texto. Por exemplo, nos meus artigos eu não gosto de colocar antes do texto uma imagem. Eu gosto primeiramente de escrever pelo menos um parágrafo ali, dando uma prévia do que é que vai ser encontrado dentro do corpo do meu artigo, e abaixo eu já coloco uma imagem bem grande dando destaque. Essa imagem ela deve ser grande, né? E deve ser também uma imagem que chama a atenção do leitor e esteja relacionada com o artigo. Adicione imagens no decorrer do texto também, isso é muito bom. Ser pessoal, falar de um para um, falar como se fosse falar para um amigo, linguagem pessoal, simples. O princípio da comunicação é comunicar, é passar a sua ideia. Mantenha a atenção do usuário, destaque o seu texto com palavras em negrito, usar espaços em branco, você quer sempre muito espaço em branco, deixar o texto respirar, sempre com bons espaços entre parágrafos, títulos e subtítulos. Espaços em branco fazem com que as pessoas se sintam confortáveis. Grandes blocos de texto vão fazer as pessoas olharem e pensarem assim, nossa, vou demorar horas para ler isso. E acabam não lendo. Fundo branco agradável, tranquilo. Utilize muitas incorporações quando possível, imagens relacionadas, vídeos, slides, incorporações em geral. Deixar seu conteúdo dinâmico. Utilize muitas incorporações quando possível, né? Use links para outros artigos dentro do seu artigo, aumentando assim muito a permanência do usuário na sua página. Pense no seu usuário, se for relevante mesmo, coloque vários links para outros artigos de outras pessoas dentro do seu texto, sem querer nada em troca, ajude seu usuário a encontrar a resposta. Quando você criar um bom conteúdo, um bom texto, imagens e vídeos, as pessoas tendem a permanecer mais no seu site e isso o Google gosta muito. Depois de pronto, leia e releia, organize seu conteúdo de forma adequada dentro do seu site, através de tags e categorias. Então, essas são dicas aí que são muito fortes e poderosas quando você estiver criando o seu conteúdo, né? A questão da formatação do conteúdo, ok? Essa questão é muito importante. Bem, o que é que você deve fazer acima de tudo? Você deve pegar esse mapa mental quando ele estiver disponível e quando você começar a escrever o artigo que você está planejando, você levar em consideração todas essas dicas aqui. Você se perguntar se aquele artigo vai ajudar alguém, né? Se ele tem um conteúdo que de certa forma é relevante. Você deve adicionar títulos e subtítulos, adicionar os bullet points, que são as listas, né, com subtópicos, adicionar imagens logo no início e no decorrer de todo o artigo, imagens que chamem a atenção, ok? Imagens que estejam relacionadas com o artigo, colocar parágrafos curtos, né, a fim de não cansar a leitura da pessoa. O fundo do artigo deve ser branco, né, e a cor da letra, da palavra, dos textos devem ser ou
na cor cinza, cinzento, né? Um cinza escuro ou preto, precisamente. Nada de você colocar fundo preto com a letra branca, se vai acabar acabando aí com o seu prestígio dentro do nicho que você está trabalhando, certo? Então é importante demais você ter fundo branco aí para trazer para o leitor uma leitura agradável, tranquilo? Se possível for você incorporar dentro do seu artigo links que estejam relacionados, links de outros artigos que estejam relacionados com o seu artigo, assim a pessoa ela vai do seu artigo, do artigo que ela está lendo para um outro artigo que você também já criou dentro do seu projeto. Se possível for, e se você estiver apto a fazer isso, você colocar links de outras pessoas, textos, vídeos, slides de outras pessoas que estejam relacionados com o assunto que você está abordando, mesmo não querendo nada de troca, é bom você sempre trazer informação para o seu usuário. Quanto maior o grau de informação que tiver dentro do seu artigo e o grau de ajuda que você está querendo proporcionar, maior será a efetividade e o sucesso do seu conteúdo, tranquilo? Então é bom você seguir essas dicas aqui, anotar os pontos mais importantes, levar como exemplo isso daqui. Se possível, entra lá no meu blog, né, no wilkecosta.net, vê como é que eu escrevo os meus artigos, vê como é que eu faço o vídeo review, o formato do vídeo, né, as imagens, a forma que eu coloco. Assim você vai ter uma noção mais prática de como é que você deve fazer quando estiver criando seu próprio material, ok? Essa aula vai ficando por aqui. Espero que você tenha entendido a questão do conteúdo de qualidade e a importância do mesmo para qualquer projeto, não só no nicho de marketing digital, mas em qualquer projeto que você esteja trabalhando aí, seja no nicho de emagrecimento, nicho de esporte, relacionamento e tudo mais. É importante demais você ter sempre um conteúdo de qualidade que ajude as pessoas, que traga informação de qualidade, informação relevante, que eu tenho certeza que você vai ter sucesso aí dentro desse projeto que você está idealizando, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Basta deixar o comentário aqui abaixo do vídeo ou lá no ambiente de estudos, tranquilo? Se gostou da aula, compartilha, curte, divulga esse material aí para sua audiência, a fim de me ajudar e ajudar todos aqueles que buscam informação de qualidade, tranquilo? Deixo aqui o meu forte abraço para você, sucesso e te acompanho aí, te espero aí na terceira parte dessa sequência de otimização de conteúdo.